que esse documento diz que aconteceria? O foco principal disso tudo que você está vendo não é a Venezuela, não é Cuba, não é a Groenlândia, não é o Canadá, não é o Brasil, não é nada disso. Tudo isso que está acontecendo, o foco final é a China. Todas as coisas que têm acontecido, o conflito em Kiev, esse conflito agora iraniano, a própria crise sanitária de 2020, ela começa onde, meus amigos? Tudo isso que você está vendo, o foco é a China. Porque a China é o país que está trazendo um perigo de tirar os Estados Unidos do seu trono de superpotência global. Beleza? Então, se você parar para entender que tudo isso tem a ver com Pequim, fica mais fácil de você interpretar. Sabe por quê? Preste muita atenção. A crise em Kiev, o que ela faz? Ela tira de cena, ou ela arruma um problema para um grande aliado de Pequim, que é Moscou. Moscou está aí desde fevereiro de 2022, numa encrenca muito difícil de ser resolvida. Então, a primeira etapa é tirar de cena Moscou. A segunda etapa é tirar de cena Teherã. E a terceira etapa é partir para cima de Pequim. Ok, meus queridos? Então, nós estamos na segunda parte. Só que entre a parte 1, parte 2 e parte 3, parte 1, Moscou, crise em Kiev, parte 2, Teherã, crise iraniana, parte 3, Pequim. Mas entre a parte 1 e a parte 2, e a parte 2 e a parte 3, tem duas coisas que acontecem aqui. Isso aqui eu só vou falar lá na Arca, eu não falo abertamente aqui, tá? Se você quiser assinar a Arca e aprender o que fazer para se proteger, aprender a entender as coisas antes delas acontecerem, vir estudar comigo, fazer parte de um grupo exclusivo de pessoas que estão se preparando para essas maluquices todas, todos os dias ali com análises profundas, meus amigos, cliquem aí no link que está no chat, está fixo no topo do chat, para você poder poder fazer parte desse grupo exclusivíssimo lá da Arca, tá bom? Você fazendo sua assinatura à vista da Arca, você garante R$ 198 de desconto, tá bom? Então, meus amigos, primeiro de tudo, agora a gente entra na parte mais legal dessa conversa. O foco principal não são os iranianos, o foco principal é Pequim, tá? Mas o Teherã, nesse quebra-cabeça, é uma peça-chave catalisadora. A gente pode dizer que é até um bode expiatório, um scapegoat essencial para desencadear o conflito dos conflitos contra Pequim, o que seria, obviamente, o terceiro grande conflito mundial, tá bom? Então, todas as menções nessa entrevista exclusiva que foi feita em 2010 ao Irã aparecem concentradas ali nessa reunião que aconteceu em 2005, na parte que esse whistleblower, né, esse delator, denunciante, ele relata o cronograma dos eventos geopolíticos discutidos nessa reunião do alto escalão do poder global, tá? Então, primeiro, eles comentaram sobre uma relutância de Tel Aviv em fazer uma ofensiva contra Teherã, isso em 2005, lembrando que a primeira vez que os iranianos e Tel Aviv tiveram uma interação direta, um ataque direto, foi em abril de 2024, beleza? Então, nessa reunião de 2005, os participantes falaram abertamente sobre a relutância de Tel Aviv de já fazer uma ofensiva contra os iranianos, né? Isso é ligado às ofensivas de Tel Aviv ao Hezbollah no Líbano em 2006, um ano após a reunião, visto como parte dessa preparação para envolver Teherã diretamente, ok? Só que esse plano exigia que os iranianos fossem envolvidos militarmente de forma a provocar uma resposta bélica de Pequim. A ideia é arrumar uma encrenca com os iranianos para fazer com que eles parem de mandar petróleo para Pequim e obrigar Pequim a ter que entrar na jogada. Ou seja, o objetivo é obrigar Pequim a entrar nessa furada, nesse vespeiro, tá? Para defender os iranianos, na verdade, preocupado com o seu petróleo, protegendo seus interesses, suas rotas do petróleo e a sua influência regional, tá? Então, na verdade, os iranianos estão, nesse momento, sendo usados para provocar Pequim e criar um cenário para um conflito real contra Pequim,
tornando, tornando esse conflito ali palpável e viável no mundo real, beleza? E aí, meus queridos, é aí que entra a parte mais preocupante e uma característica que a gente precisa olhar com calma, é que esse denunciante relata que, segundo informações dessa reunião e de fontes paralelas, na época, e a gente está falando em 2005, os iranianos já possuíam equipamentos nucleares. Aí você fala, pô, mas todos os dados dão conta de que eles não têm capacidade de fabricar equipamentos nucleares ainda. E isso está certo. Só que eu digo para você, meus amigos, para os iranianos terem equipamentos nucleares, a única opção que sobra são eles fabricarem esses equipamentos? Não é verdade? Para alguém ter uma Land Rover, ele tem que fabricar a Land Rover? Não, você pode comprar a Land Rover de alguém, importar. Então, esses equipamentos nucleares que os iranianos já têm desde 2005 não foram desenvolvidos pelos iranianos. Foi uma tecnologia vinda principalmente de Pequim para equipamentos nucleares táticos, que são equipamentos menores. E também apoio russo a projetos defensivos terra-ar. Então esse grupo que fez essa reunião em 2005 planejava que os iranianos fossem culpados pelo primeiro uso de um equipamento nuclear, justificando uma retaliação ocidental e uma escalada. Ou seja, dentro desse cenário, que já teve 3 confirmações, uma eu não vou falar, 2, a crise sanitária começando em Pequim e depois essa encrenca que a gente está vendo agora no Irã, a ideia envolve o uso de equipamentos nucleares, começando pelos iranianos e depois uma resposta de Tel Aviv e dos Estados Unidos. Então, meus queridos, se chegar um momento e você vê equipamentos nucleares sendo usados nesse conflito, não equipamentos nucleares dos mais potentes, mas os chamados equipamentos nucleares táticos, que são os menores, que nunca foram usados num conflito depois de 1945, isso seria um sinal para você perceber que a agenda está se cumprindo, tá? Então, a sequência planejada dos eventos seria essa. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Primeiro, uma ofensiva de Tel Aviv, apoiada pelos Estados Unidos, contra os iranianos. Os caras falaram isso em 2005, está acontecendo agora, no dia 28 de fevereiro de 2026, 11 anos depois. 11 anos não, 21 anos depois, está acontecendo o que os caras falaram 21 anos antes. Começaria com uma ofensiva de Tel Aviv contra os iranianos com apoio dos Estados Unidos, que é exatamente o que a gente está vendo hoje, previsto para ocorrer ali nos meses seguintes. Isso levaria uma resposta iraniana ou chinesa em auxílio, uma resposta possivelmente nuclear. Depois haveria uma troca nuclear limitada no Oriente Médio, atingindo os iranianos e os arredores. Depois, grande parte do Oriente Médio seria arruinada, com milhões de pessoas perdendo a sua vida. E depois, eles indicam que o conflito com os iranianos seria uma porta para um conflito maior com Pequim, tá? Então, esta é a programação. Os iranianos, nesse plano diabólico, são caracterizados ali como uma ferramenta descartável, não como inimigo final, mas como um catalisador para trazer a China para dentro desse conflito nuclear, o que justificaria as fases seguintes para a implementação de um controle global. E o denunciante enfatiza que o cronograma era crucial e que os planos continuavam ativos depois disso, tá? Então, meus queridos, o problema é que existe um interesse de acelerar esse conflito contra Pequim, porque eles querem preparar o mundo para outra coisa que está vindo, que não tem nada a ver com os seres humanos. É uma coisa que está para além dos seres humanos. E eu não estou falando de alienígena. Eu estou falando daquilo que os bilionários sabem e que fez com que esses bilionários gastassem trilhões, não apenas construindo bunkers em áreas remotas do planeta Terra, mas também criando projetos para deixar o planeta Terra, morar na Lua, morar em Marte. Por que você acha que o Elon Musk está programando isso tudo? Meus amigos, esse que é o problema final. Tem algo que vai acontecer que a elite sabe. E antes disso tudo acontecer, eles precisam criar um sistema de controle global. Para criar o sistema de controle global, eles precisavam tirar de cena Moscou,
agora tirar de cena Teherã e depois tirar de cena Pequim, para que eles conseguissem gerir todos os recursos naturais do planeta Terra para que eles possam sobreviver ao que está vindo. Esse que é o grande detalhe, esse que é o grande perigo. Meus amigos, esse assunto eu só abordo na Arca, e lá na Arca tem tudo o que você precisa saber sobre isso. O que realmente a elite sabe, e isso tudo que a gente está vendo é parte de uma agenda para preparar o mundo para estar completamente controlado num governo único global quando essa encrenca toda chegar. Lá na Arca eu explico isso tudo em profundidade, te ensino como se preparar. O link para você assinar está aqui no chat, para você fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão se preparando para essas maluquices todas que eu tenho falado. Quem acompanha meu canal sabe que eu falei com um mês de antecedência o que aconteceu em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018. Eu falei para vocês no dia 20 de janeiro de 2020 que a crise sanitária se espalharia pelo mundo e tudo que ia acontecer. Eu falei para vocês ainda no final de meados de 2021, final de 2021, eu falei para vocês que o Putin ia para cima de Kiev. Eu falei para vocês que o presidente Donald sofreria uma tentativa contra a sua vida. Ele ia quase bater as botas, mas não ia bater as botas, ia falar que foi Deus que o salvou. Falei isso com um mês de antecedência, tá lá no Flow Podcast, é só você botar no YouTube aí, Daniel, roteirista dos Simpsons. Eu falei com um dia de antecedência que a gente teria o primeiro Papa norte-americano, né? Acho que foi a única pessoa que eu conheço que falou isso. E eu tenho falado essas coisas antes delas acontecerem. Falei que o ouro ia passar de $4.000 uma onça, numa época que ele já estava no teto e ninguém acreditou. Então, meus queridos, eu tenho um track record, eu tenho um acerto. E em cima disso a gente está se preparando, porque nós temos acesso à agenda da elite global, porque alguns caras de dentro revelaram. Então, meus queridos, nesse momento eu quero